Oi, gente, sejam muito bem-vindos, porque está começando mais um episódio do O que eu faço, podcast de finanças e investimentos da CNN Brasil. Por aqui você aprende a cuidar do seu dinheiro e também a fazer ele se multiplicar. Eu sou Luciana Barreto e estou muito bem acompanhada do grande Fernando Nakagawa. Oi, Naka, tudo bem? Tudo ótimo, Lu. Grande é Dona Luciana Barreto, a rainha do Rio de Janeiro. Oi também a você que está nos ouvindo neste podcast que faz o seu dinheiro render. É isso aí. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar das ações e também já ouviram falar dos fundos. Mas sabia que existe um tipo de investimento que é quase uma mistura desses dois? São os chamados Exchange Trade Funds, ou, para simplificar, os ETFs. Muito bem, esses ETFs, como a Lu falou, ficam no meio do caminho entre as ações e os fundos. Isso porque eles são negociados na Bolsa de Valores como se fosse uma ação, mas tem um mecanismo de funcionamento muito parecido com os fundos tradicionais. Mas, afinal, qual é a vantagem deles frente a esses outros investimentos? Eles são um tipo de renda fixa ou variável? Como declarar esses investimentos lá no imposto de renda? Tudo isso a gente responde agora. Por isso, vamos contar com a ajuda do Felipe Vaz, que é analista da Santander Corretora. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Que Eu Faço, Felipe. Obrigado, Naka. Obrigado, Lu. Felipe, para começar a nossa conversa, como é que eu faço para investir num ETF? Essa operação também acontece como uma corretora, como se fosse uma ação? Isso, Naka. A primeira coisa, para começar a investir no ETF, o investidor ele tem que ter cadastro em uma corretora, né? Os ETFs, como vocês comentaram, eles são um veículo, né, um fundo, cujas cotas são negociadas no ambiente de bolsa. Então, do ponto de vista operacional, é muito similar a você comprar e vender uma ação. Uma particularidade é que, em geral, o código de negociação dos ETFs, eles terminam com o número 11, né? Então, você sempre tem 4 letras, né, que representam lá o código do ETF, mais 2 números, que é o 1 e o 1, tá? Do ponto de vista prático, né, o investidor ele compra e vende como se fosse uma ação. É possível investir tanto em ETFs de renda variável quanto ETFs de renda fixa. Uma característica importante dos ETFs é que eles sempre vão ter como referência algum índice, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de um dos ETFs que tem a maior quantidade de investidores e maior volume negociado, que é um ETF nome BOVA11. O que ele busca replicar? Ele busca replicar justamente a variação do índice Bovespa. Então, o investidor, quando compra, né, a cota, né, do ETF do BOVA11, ele está comprando uma cesta equivalente a todo o universo de ações com seus respectivos pesos que fazem parte do índice Bovespa, né? Então, essa é uma das principais vantagens dos ETFs para os investidores, né? Por meio de uma cota só, um veículo só, ele pode acompanhar a performance de um determinado índice de referência. Então, a gente tem tanto ETFs de renda variável, como esse que eu comentei, e mais recentemente a gente também começou a ver novidades e ETFs que buscam acompanhar índices de renda fixa, né, que também são uma alternativa. Hoje, aqui no mercado brasileiro, a gente tem 31 ETFs que têm cotas negociadas na Bolsa. 24 deles são do universo de renda variável e 7 deles são do mundo da renda fixa. Ô, Felipe, minha próxima pergunta é sobre isso, justamente porque os ETFs não são tão comuns aqui no Brasil quanto lá fora. Então, quais são as opções, melhor dizendo, de ETF para os investidores brasileiros? Bom, os mais negociados, né, são justamente os de renda variável. Ainda boa parte do volume negociado ainda estão nos ETFs de renda variável. Os ETFs que buscam acompanhar o índice Bovespa, eles têm o maior volume negociado. Uma curiosidade é que o ETF que tem a maior quantidade de cotistas ou de investidores, são mais de 120 mil investidores, segundo o último boletim lá da B3, é um ETF que busca acompanhar não um índice brasileiro da Bolsa Brasileira, que é o Ibovespa, mas sim o S&P 500, que é um índice que mede o valor das 500 maiores empresas nos Estados Unidos. Então, aqui a gente começa a ver, né, o investidor brasileiro cada vez mais ele está vendo o ETF como uma alternativa de fazer a diversificação, inclusive
inclusive a diversificação internacional, ou seja, quando eu compro lá o ETF que busca o que tem referência ao S&P 500, eu estou buscando acompanhar tudo aquilo que acontece com o movimento da bolsa americana. Então, esses são os dois principais ETFs com lastro aí no mercado de renda variável. Já no mundo da renda fixa, o ETF que tem aí o maior contingente de investidores, são mais de 5 mil investidores que já investem nele, é um ETF que busca acompanhar uma cesta, o índice de referência de uma cesta de títulos públicos que acompanham a inflação mais uma taxa de juros. Aqui são aqueles títulos que, por exemplo, lá no Tesouro Direto, eles chamam IPCA+, ou seja, então, quando eu compro esse ETF, que no caso aqui é o IMAB 11, eu estou comprando como se fosse uma cesta de títulos públicos atrelados à inflação, ao invés de ficar comprando individualmente cada um deles. Tá? Então, esses são os ETFs que têm maior volume negociado e quantidade de investidores aqui no Brasil. O ETF não é nem uma ação, nem um fundo, mas o que ele tem lá dentro que faz ele, por exemplo, acompanhar esses títulos que você mencionou, ou um índice internacional, ou mesmo o Ibovespa? Qual que é esse mecanismo? Aproveito para te perguntar, quais são as vantagens e desvantagens na comparação com outros investimentos? De mecanismo, o que o gestor faz? O gestor de um ETF ele tem que seguir o regulamento e os pesos do índice de referência que o ETF se propõe a seguir. Tá? Então, toda vez que entra dinheiro, por exemplo, num ETF que acompanha o índice Bovespa, o que o gestor lá tem que fazer? Né? Ele tem que comprar todas as ações que fazem parte do Ibovespa nos respectivos pesos. Então, a dinâmica que o gestor tem ao longo do tempo é essa. Ele sempre vai estar buscando replicar essa carteira teórica, ou esse índice de referência. Para isso, o gestor ele cobra uma taxa de administração, mas já fazendo um gancho aqui com as vantagens, uma das principais vantagens que a gente tem nos ETFs é justamente o fato de eu ter uma aderência maior àquele objetivo de rentabilidade, dado que o gestor ele só pode comprar aquilo que está determinado no índice de referência, e os ETFs em geral têm taxas de administração menores, dado que os gestores geralmente utilizam mecanismos e robôs ali para fazer essas compras e essas vendas dentro da carteira. O custo do ETF, então vamos dar um exemplo aqui. O custo dos ETFs aqui no Brasil, eles variam taxa de administração ao ano, tá? Alguma coisa entre 0,20, 0,23 até 0,50, ou seja, é um custo relativamente baixo quando a gente compara com fundos com uma gestão um pouco mais ativa. Aonde que o ETF, digamos assim, não é tão vantajoso, né? O ETF ele deixa de ser tão vantajoso quando o investidor ele não quer só necessariamente acompanhar um determinado índice de referência. Eu não quero só, por exemplo, bater a rentabilidade do Ibovespa. Eu quero ter um prêmio de rentabilidade. Isso no ETF, ele nunca vai ter um prêmio de rentabilidade sobre o índice, né? No caso dos fundos, uma gestão mais ativa, que em geral o gestor cobra uma taxa de administração um pouco maior, o objetivo ou o mandato do gestor é justamente superar a variação do índice. Né? Se fosse só para acompanhar, o gestor ele teria um concorrente muito grande, no caso do ETF. Mundo afora, o ETF, como a Luciana comentou, ele vem crescendo, ele vem tendo muitos adeptos, justamente com a tese de que a gente sabe que nas oscilações, em todo o movimento que a gente tem dos mercados, nem sempre o gestor mais ativo ele consegue bater o Ibovespa, o índice de referência. Então, no caso do ETF, o investidor, a gente pode dizer dessa forma que ele tem um pouco mais de segurança de que o investimento dele vai perseguir o índice de referência e por isso que ele tem que ser um pouco mais barato, né? Agora, Felipe, os ETFs estão atrelados a quais índices? Porque, veja bem, no atual contexto, valeria a pena investir em um atrelado ao próprio Ibovespa, por exemplo? A decisão do investidor, ele sempre vai passar pelo perfil que o investidor tem e qual que é o tipo de exposição que o investidor quer ter no todo da carteira. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um dos ETFs que recentemente foi lançado, ele é um ETF que busca acompanhar a variação do ouro. E a gente sabe que o ouro nos últimos anos ele tem tido um destaque grande em termos de rentabilidade. Então, quando eu compro o ETF atrelado ao ouro, eu tenho que ter, na minha estratégia de investimento, alguma opinião de que faz sentido eu ter esse ativo na carteira, porque ele vai me dar um determinado retorno, ou é um ativo que, em geral,
quando você tem crises financeiras ou crises mundiais, é um ativo que vai muito bem. Então, a decisão de qual ETF comprar ou de qual índice comprar, tá, Lu, ele está muito ligado com o perfil do investidor. Então, se é um investidor, por exemplo, que ele tomou a decisão de ter um perfil um pouco mais agressivo, arrojado, tomou a decisão, por exemplo, de ter 25% no mercado de renda variável, né? Esses 25% de renda variável, ele pode ter uma combinação de aplicações em um ETF, por exemplo, que busca acompanhar o índice Bovespa, ele pode ter ações diretamente, que é um outro veículo que ele poderia ter, ou mesmo cotas de fundos de investimento em ações com gestão ativa, né? Então, para o mesmo objetivo que o investidor tem ali de ter uma parcela em renda variável, ele tem 3 veículos ou 3 alternativas diferentes aqui para ele investir. Tem uma particularidade que eu acho que é importante destacar para o investidor, que a parte do imposto de renda, quando o investidor aplica dentro de um fundo de ações e pede um resgate, né, e tem um ganho nesse resgate, o próprio gestor, administrador do fundo é que faz essa cobrança, né? Aplica lá o imposto de renda devido e já faz esse recolhimento aí para o fisco. No caso do ETF, ele tem uma característica, né? O ETF, o próprio investidor, ele tem que fazer esse recolhimento de uma forma similar ao que ele faria dentro lá do mercado de ações, ou seja, tive um ganho no determinado mês, até o mês subsequente eu tenho que recolher necessariamente, né, os 15% que é a alíquota que se aplica aí nos ETFs, tá? Legal. E Felipe, sobre a rentabilidade, por exemplo, se eu tiver um ETF que segue o Ibovespa e o Ibovespa subir 10%, o meu ETF também vai subir exatamente 10%? Ou tem alguma coisa que pode ser um pouco diferente aí? Ao longo do dia, tá, Naka? Até porque é um mercado que você tem lá compradores e vendedores, ao longo do dia, em geral, você pode ter alguma pequena distorção ali, não necessariamente o ETF vai subir, se a bolsa está subindo 10%, você pode ter o ETF lá subindo 9,70, 9,80, 10,20, ou seja, você pode ter alguma variação pequena, tá? Mas, em geral, quando a gente olha, né, o histórico mais longo dos principais ETFs, e aqueles são os mais negociados, a aderência que você tem frente ao índice é muito grande, tá? É óbvio, nunca vai ser perfeito, naturalmente você tem uma taxa de administração ali, né? Por menor que seja, né? Você tem um custo ali para transacionar essa cota, o próprio gestor cobra um percentual ali daquilo que ele está entregando de serviço na gestão, tá? Mas a aderência é muito boa na maioria dos ETFs, até porque a taxa de administração deles são bem reduzidas, né? Felipe, para encerrar esse papo, quanto custa investir em um ETF? Ótima pergunta. A gente estava falando bastante coisa sobre o produto, pode não falar a partir de quanto que o investidor pode investir, né? Hoje você tem ETFs, né, sendo negociados na bolsa com valores a partir de R$10, ou seja, então é um investimento bastante acessível que pode ser para aquele investidor ali que olhou o seu perfil, quer fazer uma alternativa de diversificação, ele ter por meio de um veículo, né, só uma diversificação, uma cesta de índices ou de ações muito mais diversificada do que ele teria se ele fosse comprar individualmente cada uma das ações. Então, é um produto bastante acessível, a partir de R$10 já dá para investir. Muito bem, Felipe, que legal. Então, na próxima vez que for comer um hambúrguer, pense bem se não vale a pena trocar por um ETF. Felipe, muitíssimo obrigado pelo papo hoje e pelas suas explicações. Eu agradeço também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, Naka. Tchau, Lu. Até mais. Beijo.